Paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Ainda aproveitando que você está de pé, eu vou, enquanto você procura a passagem em questão que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu faço os agradecimentos para que venhamos ganhar tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, por gentileza. Enquanto isso, gratidão a Deus pela vida da Thalissa, por ter me chamado, convidado. Foi Deus, né? Porque a gente estava vendo se dava ou não a logística e acabou que aprove a Deus estarmos hoje aqui para cultuarmos junto com vocês e glorificarmos ao nome do Deus vivo. Pastor Anderson, Deus abençoe o senhor. Aquele combinado até meia-noite, né? Show. Obrigado. Porque ontem começou às 10 horas, não foi isso? Então hoje a gente finge que a gente começou. Não, tô brincando. Gratidão. Isso. Gratidão pela vida do Mateus, que eu tô vendo, acho que depois de 2 anos. Não, 2 anos é muito. 1 ano e meio. Deus abençoe, tá? De uma forma especial. Iveson. E você achou que não ia acertar, né? Iveson. Se vocês souberem como erram o meu nome, você ia agradecer pelo seu. Que Deus abençoe por ter me trazido. Ao casal, hoje de dia. Cadê eles? Cadê eles? Poxa. É por isso que no almoço ele engasgou. Olha a responsa que ele ia fazer. Gente do céu, vocês têm ideia. A gente chegou para comer, terminamos de se servir. Ele começou a engasgar, eu assustei. Agora tudo faz sentido. Era o peso, né? Mas, gente, uma salva de palmas para esse ministério maravilhoso de teatro. Glória a Deus. Por que choras, Jeová Nissi? Vamos a Mateus capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Companhia Nissi, né? Cia Nissi, alguém me corrigiu aí. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para que fosse tentado pelo diabo. Você pode tomar seu assento agora, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Igreja, feijão com arroz aqui, bem simples, mas necessário. Debaixo da temática, quando nós observamos a ideia do ministério de Jesus como sendo, e eu estou falando do ministério público de Jesus, de 3 anos, nós observamos o início com peculiaridades e particularidades que me chamam a atenção. Se nós formos observar bem, analisar bem, e eu gosto de falar isso que eu vou falar, para quem é leitor da Bíblia, vai ficar bem compreensível. Todas as vezes, é uma recomendação minha, tá? Todas as vezes que você se posiciona diante de algum texto, seja ele qual for, dos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, é bem interessante que você compare, uma vez que esse texto se encontra em outro evangelho também. Até porque você já sabe que o ministério foi um, Jesus foi um, o testemunho foi um, o sacrifício foi um, a história, o ministério foi um. Mas as narrativas, elas partem de pontos de vista diferentes e foram registradas para públicos de características diferentes. Se o que eu falei você entendeu, você diga amém. Quando eu, antes de começar a avançar no texto,
nas propriedades do texto, nas características do texto de Mateus 4, é interessante, não obrigatório, mas é interessante analisar o que os outros evangelhos trazem nessa mesma perspectiva e nesse mesmo momento histórico do ministério de Jesus. Um desses evangelhos, não que nós venhamos perder tempo em falar de todos os 4, mas um dos evangelhos, além do de Mateus, nessa passagem, me chama a atenção logo na primeira palavra da perícope, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Essa palavra dá o start para a mesma narrativa que é contada em Mateus. É óbvio que em Marcos nós temos menos detalhes, por isso eu não escolhi para pregar para você. Mas o início dessa mesma narrativa em Marcos começa com uma palavra que não é citada em Mateus. Talvez na sua versão da Bíblia essa palavra não seja citada, mas na maioria das versões, no Evangelho de Marcos, quando Jesus é levado para o deserto, a Bíblia vai utilizar, ou melhor, o escritor vai utilizar a palavra impeliu. Então vamos lá para você entender. Nessa passagem, simples, claro e educadamente, o Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A ideia de condução é uma ideia, é ser transportado, é ser levado, é estar em tráfego, estar em trânsito de um lugar ao outro. E foi conduzido Jesus para o deserto pelo Espírito. Mas no Evangelho de Marcos não há palavra condução, não é conduzido, ele é impelido pelo Espírito ao deserto. É uma palavra bonita, cujo significado não é tão bonito quanto a palavra. Trocando para a gente entender, e o Aurélio nos ajuda agora, impelir é expulsar, repelir de maneira arbitrária, com autoridade, de forma imperativa. Então, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, o Espírito levou, o Espírito conduziu, o Espírito impulsionou, o Espírito expulsou Jesus ao deserto, dando a ideia de que era necessário estar ali e era emergencial estar ali. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem até mim, e ele tinha ido até Cristo no final do capítulo 3 de Mateus, quando Cristo é batizado, ele tende, grave essa palavra, ele tende a nos levar a algum lugar, nos conduzir para uma atmosfera, nos transportar. De nada vale ser cheio se eu não aceito o Espírito que quer me conduzir e me levar. De nada vale eu ser cheio se eu não aceitar quando o Espírito quiser me transportar do lugar onde eu estou. De nada vale ser cheio se eu não entender que num culto como esse, ao qual eu acho que vai ser só mais um congresso, o Espírito Santo pode me pegar de jeito e me levar, me transportar, me impelir, me expulsar para o lugar da preparação. Eu emendo isso com a carta de Pedro, porque Pedro vai dizer sobre a necessidade de sermos contristados. E você quer um lugar onde você vai ser mais contristado do que o deserto? Essa frase aqui não é uma frase deluxe, é uma frase do Evangelho real, é uma frase do Evangelho pleno, é uma frase do Evangelho bíblico. É necessário passar pelo deserto, não é luxo, é obrigatoriedade. E quando eu dispenso uma obrigatoriedade, não vai, irmão, grave o que eu vou dizer aqui. Quando eu dispenso uma obrigatoriedade, de nada vai valer lá na frente eu querer cobrar algo de Deus. Porque, irmão, não é novidade para ninguém que viver ministério muita gente quer viver. Não é novidade para ninguém que viver chamado muita gente quer viver. Mas é passando pelo deserto que talvez o interesse de muita gente diminui. E o Espírito separa uma conferência como essa para dizer: hoje eu vou te impelir para o deserto.
Hoje eu vou, e aí o glória a Deus não sai mesmo. Eu vou te expulsar para o lugar da preparação. Eu vou te pegar e te levar para o lugar onde você vai ser forjado. Aí o Espírito que vem não pergunta se eu quero, não pergunta se eu posso, não pergunta se eu estou disponível. A palavra é clara. E o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Isso aqui não é sugestivo, isso aqui é arbitrário, isso aqui é imperativo. E impeliu Jesus. E se eu estou falando de Jesus, irmão, quem sou eu para resistir, aleluia, àquilo que o Espírito Santo quer estartar na minha vida, quem sabe hoje? Quer mais Bíblia? Então vamos de Bíblia. Livro de Atos. Se você for olhar em Atos, você vai ver que Paulo e Barnabé, antes de Paulo viajar, antes de Paulo chegar em qualquer igreja, antes de Paulo pregar em qualquer lugar, ele volta da Arábia, vai para um culto com Barnabé. O Espírito Santo toma todo mundo dentro daquele culto, e o que parecia só mais um culto, o Espírito Santo levanta um profeta dentro daquele culto, e aquele profeta aponta o dedo para Paulo e Barnabé, dizendo assim: está na hora. Porque a gente quer que Deus nos levante, mas raramente estamos prontos, se Ele decidir nos levantar hoje. Nós queremos que Deus nos leve, mas raramente estamos prontos se Ele resolver nos levar agora para o chamado. Irmão, é do nada, num dia comum, no meio da rotina, que Deus entra, que Deus convoca, que Deus dá unção, que Deus coloca óleo na cabeça e que Deus envia. Está esperando ocasião para quê? Deixa eu falar uma coisa, não fica bravo comigo não, preciso pregar isso. Os filhos das trevas estão emergencialmente agindo e urgentemente atuando para que o cumprimento, e você viu na peça aqui, dos propósitos das trevas seja realizado. Mas os filhos da luz estão esperando o quê? Eu preciso esperar uma casa para eu poder começar a pregar. Eu preciso esperar casar para eu começar a pregar. Eu preciso ter filho primeiro para depois começar a pregar. Eu preciso estabilizar financeiramente para depois começar a pregar. E o tempo está passando. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Deus está sentado na cadeira esperando a nossa boa vontade de querer fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não fica bravo se hoje eu largar esse microfone, apagar todas as minhas pregações nas redes sociais e falar que não prego mais. Você acha que Deus vai sentir falta de mim? Ele vai levantar outro que prega. Eu que preciso pregar. Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho de Jesus. Aleluia. É a grande diferença de quem tem propósito e acha que um propósito é um acessório que eu só pego a hora que quero usar e estou afim, e quem tem propósito e prioriza o propósito que tem. Eu fui muito rápido aqui. Aguenta essa e durma com essa. Não vale a pena somente viver um propósito. É preciso priorizar o propósito que se vive, porque propósito não é objeto, não é acessório, não é apêndice, é sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu não vivo para cumprir um propósito, eu cumpro um propósito, logo estou vivo. Aleluia. Se eu não fizer o que Deus me chamou para fazer, posso até enriquecer, posso até me estabilizar, posso até ter coisas, mas jamais serei pleno. Deus está dizendo para alguém aqui: você corre atrás de tanta coisa, e eu sei, os 20 e poucos anos está matando muita gente, eu sei disso. Tem que correr atrás de tudo para ontem, tem que correr para você e para os seus, tem que estabilizar, fazer seu pé de meia, tem que conseguir passar no concurso, tem que passar na faculdade. Eu sei como é que está a tua mente. Aí vem eu, lá do Rio de Janeiro, falar que tu tem que viver propósito. Como é que vai encaixar propósito na tua rotina? Como é que vai encaixar propósito? Aí imagina Deus sentado lá e dizendo: peraí, eu estou concedendo tudo, eu estou abrindo todas as portas, eu estou dando estabilidade, eu estou dando oportunidade, eu estou tirando a doença, eu estou livrando, eu estou quebrando cadeias. Mas cadê o propósito que não funciona? Cadê o propósito que não desenvolve? Irmão, não queira ser apertado por Deus primeiro, para depois fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, porque todo mundo conhece alguém que foi apertado. Eu vou dizer, não recomendo não. Ah, Otton, mas de repente eu preciso acordar para a vida. É melhor acordar para a vida com um despertador do que com um tapa na cara santo que Deus vai dar em você. Se Deus hoje
resolver te despertar, pode ter certeza que você vai sentir dor demais. Otto, mas a dor vai gerar testemunho. Você tem certeza disso? Porque tem gente que sentiu a dor porque agiu fora da presença, porque trabalhou fora da presença, porque se encontrou fora da presença e agora está correndo atrás do tempo perdido. Mas você está sendo alertado hoje. Ainda há tempo de voltar a priorizar aquilo que tu colocou no armário. Ainda dá tempo de priorizar aquilo que tu colocou na gaveta. Ainda há tempo de priorizar aquilo que você jogou para debaixo do tapete. Você está ouvindo a voz de Deus a semana inteira e está achando que é a voz da sua cabeça. Samuel foi chamado 3 vezes para depois descobrir que era Deus falando com ele. Tem gente aqui que já foi chamada mais de 1000 e está achando que está ficando maluco. Isso é o Espírito Santo falando contigo e dizendo que você tem um chamado, dizendo que você tem uma responsabilidade. Aleluia. Qual é o problema nosso aqui dentro desse texto? Sabe qual é? É que a gente, olhe para mim, a gente é capaz de virar para Deus e perguntar: preciso de tudo isso? Preciso de deserto? Preciso de sequidão? Preciso de sofrimento? Porque nós achamos que é sugestivo o que a gente tem que passar. A gente olha para aquilo que é necessário e acha que é sugestivo. Entendeu o que eu disse? Nada contra. E pelo amor de Deus, ouça com atenção, para você não ouvir o que eu não estou pregando. É possível, isso aqui não é dom, é uma percepção que muita gente tem. É possível enxergar alguém que quis viver aquilo que Deus queria, um chamado, mas negou a necessidade do preparo e durou pouco demais no altar. Porque a proposta de um evangelho que me leva para o deserto primeiro não é atraente. A proposta de um chamado que me coloca no deserto primeiro não me atrai. Deixa eu falar uma coisa, e eu torço do fundo do meu coração para que haja maturidade dentro dessa casa, no coração de cada um, para entender o que eu vou pregar aqui agora. A gente que vai e vê Deus levantando pessoas, momentos proféticos, atmosferas espirituais. Estou aqui para desanimar ninguém não, mas é o depois disso que faz a diferença e separa o menino dos homens. Ou você acha o quê? Irmão, com esses efeitos todos, essa atmosfera toda, um cidadão que não pisa na igreja faz 3 anos é capaz de entrar e dar um glória a Deus lá atrás, e tu sabe do que eu estou falando. E aí eu percebo que isso aqui não é necessariamente a profundidade que Deus quer de mim. É vir aqui, mesmo estando na ambiência do deserto, crendo que é necessário estar e que há um proveito. Quando o Espírito impele Jesus para o deserto, ele deixa claríssimo que havia um propósito para que Jesus estivesse ali. E o interessante é que a Bíblia em Marcos, em Lucas, em João e em Mateus vai dizer: e foi impelido ou levado ou conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A Bíblia agora ela me surpreende, porque eu sou transportado para 1 Coríntios 15, quando Paulo fala do primeiro Adão. Aí eu percebo, pastor, por que o diabo
diabo tinha que estar esperando Jesus ali. Aí eu olho e falo, mas é Novo Testamento, é Nova Aliança, e olha o diabo intrometido de novo, tentando atrapalhar os planos de Deus, tentando atrapalhar os propósitos de Deus. Por que é que ele tem que estar ali? 1 Coríntios 15 vai dizer pra gente que o primeiro Adão veio e no jardim deu ouvido para a serpente, que era o diabo, e caiu no jardim por ter dado ouvido ao diabo. Agora eu entendi por que o diabo tinha que aparecer de novo, como confirmação de que apesar do primeiro Adão ter caído, o definitivo Adão enviado por Deus viria para pisar sobre a cabeça da serpente. Eu acho isso interessante, e grave isso na tábua do seu coração, porque tem gente que diz, não dá para passar lá porque fulano caiu, não dá para frequentar porque fulana caiu, não dá para ir porque não tem jeito, tô fraco. Aí eu olho e vejo a Bíblia me mostrando Jesus diante do mesmo diabo que fez Adão cair, Jesus diante do mesmo diabo que fez Eva cair. Sabe por quê, irmão? Quando eu tenho um chamado, quando Deus coloca algo para eu viver, não adianta, eu não posso contornar algo que eu tenho que passar para poder confirmar que eu estou preparado para viver aquilo que Ele tem para mim. Aí tem gente dizendo, eu não preciso, eu não posso, eu não consigo. Então lamento, tu vai ficar no mesmo nível que você está. O Espírito Santo não vai te obrigar a viver nada, mas lá na frente não reclama, porque se tu quiser profundidade, tu vai ter que passar pelo mesmo deserto, vai ter que enfrentar o mesmo diabo, vai ter que dizer não para a mesma fruta. Aleluia. Porque tem gente que olha para a Bíblia e se acha altivo, se acha santarrão. Se eu tivesse no lugar daquele homem, duvido que eu tinha dado ouvido para a serpente. Se eu tivesse no lugar daquele outro homem, duvido que eu tinha aceitado aquele prato de lentilha. Mas a gente nunca olha para as nossas necessidades humanas, não é verdade? E aqui eu já corro com o texto, porque a pregação flui de uma maneira bela. Quando eu olho para o diabo tentando Jesus, eu lembro exatamente dessa parte da Bíblia, quando o diabo, quando o assunto é trabalhar com a minha necessidade, o diabo é especialista. Vou falar de novo, quando o assunto é trabalhar com a minha necessidade, o diabo é especialista. Eu bato no peito e falo, não vou aceitar prato de lentilha porque tenho herança. Mas e se fosse você no lugar dele, voltou de uma caçada, tá morto de fome, a necessidade do momento não vai falar mais alto? Irmão, não se perde nisso não. Sabe por quê? Muita gente que larga o ministério é por causa de necessidade de momento, mas depois entra numa frustração, num arrependimento que você não tem ideia. É gente que aceita o que vem agora, sem esperar o que Deus tem para amanhã, e se frustra e se quebra. Porque se todo mundo pudesse abrir os olhos espirituais, oh glória, para ver o que Deus está preparando amanhã, eu duvido que estava dando tanta atenção para aquilo que o diabo está oferecendo hoje. Eu acho aqui que se todo mundo tivesse concentrado no banquete que Deus está preparando, não comeria as migalhas que estão caindo da mesa agora. Eu acho que se todo mundo estivesse concentrado naquilo que Deus está segurando, jamais iria se afobar para abrir a primeira porta no presente. Deus está dizendo para você, aquilo que eu tenho talvez não venha tão rápido quanto aquilo que o diabo tem para você, mas diferente dele, eu não invisto só no rótulo, o conteúdo também é bom. Aleluia. Tem gente que se ilude muito fácil. Deus está dizendo para você, se uma roupa te engana, tu não serve para viver propósito. Se um papinho te engana, tu não serve para viver propósito. Se uma conversa torta te engana, tu não serve para viver propósito. Aleluia. Eu sei que tem gente que está entendendo. Se bajulação te ganha, tu não serve para viver propósito. Deus está dizendo, demore o tempo que demorar. Se tu diz que a minha vontade é boa, se tu diz que a minha vontade é agradável, se tu diz que a minha vontade é perfeita, então espera sentado, quanto tempo for, porque quando eu chegar você vai ver que valeu a pena esperar o tempo de Deus. Valeu a pena esperar o tempo de Deus. Olha para mim, irmão. Nós, como crentes, cristãos, não sei se você se considera worship, se você se considera pentecostal, se você se considera penteca worship, eu não sei o que você considera, contanto que você vá para o mesmo céu que eu vou, porque lá não vai ter divisão, amém. Mas a gente tem que dar uma pisada no freio, na hora de espiritualizar tudo.
porque algumas coisas são mais naturais do que a gente imagina. Irmão, olha para mim. Você quer ver uma coisa mais natural que essa? E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois, se com um culto de 3, 4 horas, tem gente que não aguenta. E depois teve fome. Aí o diabo falou, é a minha Como é que pode, né, gente? Debaixo de uma necessidade humana, o diabo surge. E quando ele surge, ele já surge com um plano para tentar ganhar a gente. Mas eu quero aqui fazer um jogo de palavras entre o próprio texto, para que você comece a entender que o diabo acha que pode te oferecer muito, mas na verdade, se ele ofereceu, se ele chegou a oferecer, é porque a permissividade de Deus está atrás. Já começa por aí. Mas tem algo interessante aqui. Se você ler as 3 propostas do diabo, de transforme a pedra em pão, de pule desse pináculo que os anjos vão vir te segurar, e de olha todo esse reino, olha todo esse mundo, se você se prostrar diante de mim vai ser seu. Quantas propostas, igreja? Como é que o diabo começa falando de pão, se ele já estava pretendendo oferecer o mundo para Jesus? Nunca parou para pensar nisso aqui, não? Porque com a necessidade de momento, o diabo já poderia vencer aquele diálogo. E assim é na vida de muita gente. Eu tenho pena e dó de quem acha que por ter chegado a um nível de santidade, acha que o diabo está longe. Quanto mais santa a gente é, mais o cão atenta a gente, irmão. Meu Deus, quando é que você vai perceber isso? Eu acho pior ainda, gente que está se dedicando, querendo se santificar, jejuando, inveja o outro que não tem prova e ora para Deus dizendo assim, se eu estou fazendo a minha parte, por que está acontecendo isso? Aí Deus hoje responde, durma com essa aqui, tá? Que eu vou dizer, eu só estou permitindo que o diabo ainda invista em você, para que ele bata com a cara na porta e perceba que nem todo mundo pode ser comprado. Eu fui rápido demais. Nem todo mundo tem um preço. E eu vou além aqui. Se o diabo não está provando, tentando ou apresentando proposta para fulano de tal, analisa a vida de fulano de tal por um dia só, e tu vai saber por que o diabo não investe nele. Já é dele. Para com isso. Gente que está fria não atrai Satanás, porque Satanás já agiu e fez o que ele queria fazer. Mas quem está fervendo, quem está aquecido, quem está em chamas, quem está incendiado, aleluia, quem acorda todo dia disposto a dar prejuízo para o inferno, pode ter certeza, irmão, essa é a lógica do evangelho. Goste você ou não, quanto mais eu me aproximar de Deus e levar a sério as coisas dele, mais o diabo me verá como um alvo. É plano para tentar acabar comigo e minha família, é plano para acabar contigo em seu ministério, é plano para acabar contigo em seu emprego. Mas eis que esse leão que foi aqui ilustrado chega antes e para na frente dizendo, esse meu filho não, essa minha filha não, porque ela leva a sério as coisas do meu reino, ela se dedica, ele se dedica, e pela minha graça, pelo meu sangue, eu cobrirei, protegerei e guardarei. Eu irei à frente, eu irei ao lado, eu irei na retaguarda e impedirei qualquer intento de Satanás. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Então olha aqui, Jesus vai me mostrar a necessidade de eu estar afiado nos princípios da palavra de Deus. Eu sei que não é o que muitos gostariam de ouvir, mas o diabo não tem medo da minha língua estranha. Eu
Jesus sabia que ia ter silêncio. A gente se prepara para isso. O diabo não tem medo da minha mão levantada. O diabo tem medo quando eu me posiciono dentro disso aqui, ó. Palavra. Não há poder maior do que o poder que Deus nos concedeu por intermédio da sua palavra. E quando Jesus passa pelo deserto, Ele me mostra a necessidade de eu estar preparado. Eu vou dizer porque, olha para mim. Se você for ler novamente a pequena carta de Pedro, a primeira delas, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 7, que a perseguição que a igreja estava vivendo era como o processo de forjar uma espada. A perseguição que os cristãos estavam vivendo era como o processo de forjar uma espada. E sabe por que Pedro usa esse exemplo? Porque a espada é forjada no fogo. E além de estar no fogo, ainda toma pancada para poder tomar forma. Isso não parece atrativo, ou parece? Porque o fogo já incomoda, já arde, já causa dor. E além de eu estar no fogo, tem gente me batendo, quer ter ministério, quer ter propósito, quer pregar, quer liderar, quer louvar, quer participar, quer dar fruto. Então já se acostume. Além de estar no fogo, tu ainda vai tomar pancada. Mas o mais interessante da espada ela é forjada no fogo e ela toma pancada. Mas depois que ela sai e é refrigerada, tudo que vem pela frente, ela é capaz e hábil para cortar. Vê se não é assim na minha, vê se não é assim na sua vida. Nós somos preparados no fogo, nós somos forjados no fogo. Irmão, deixa eu falar sem medo. O cristão verdadeiro é forjado no fogo e ainda toma pancada atrás de pancada. Mas quando o tempo da preparação acaba e o cristão está forjado, Jesus vem com o bálsamo, o refrigério. E quando eu saio, eu estou mais do que preparado. Vem calúnia, eu venço. Vem inimigo, eu venço. Vem oposição, eu venço. Vem deserto, eu venço. Aleluia. Vem tribulação, eu venço. O problema é que tem gente que não tem paciência de ser queimada e muito menos de tomar pancada, e depois não consegue cortar nada e coloca a culpa em líder, coloca a culpa em pastor, coloca a culpa em ministério. É você que não está se preparando, e é melhor admitir. Deus está dizendo hoje, está mais do que na hora de sair por aí sem rodinha na bicicleta, sem babadouro no peito e sem chupeta na boca. O escritor aos Hebreus vai dizer, já chegou um tempo em que eu não deveria mais estar preparando leite, requentando leite para dar na boca de vocês, porque quando eu vou com a carne, vocês mastigam e não conseguem engolir. Mas é tempo de comer para crescer. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que ainda está satisfeita, dizendo e batendo no peito, eu estou tomando leite, mas pelo menos estou me alimentando. Mas que alimento é esse que não gera crescimento para você? Diz aí, Deus não quer só te alimentar não, viu? Ele quer alimento que traz crescimento, alimento que traz amadurecimento, alimento que te leva para o próximo nível. Então aguenta o fogo hoje, aguenta a pancada hoje, porque amanhã você vai receber poder, olhos sobre a cabeça, unção para vencer as adversidades. Aleluia. É quase como uma conjunção mágica isso aqui. Porque eu disse que o diabo, olha para mim, eu disse que o diabo não tem medo da sua língua estranha, e nem da minha. Não que não seja importante, mas olha essa frasezinha aqui, pega ela. Jesus abre a boca e diz, está escrito. Aqui eu percebo o que é que eu tenho que usar para vencer o que vem contra mim. É com o que está escrito que Jesus vence, mesmo estando com fome. A ideia aqui de ter, irmão, olha para mim, eu não vou me estender muito. A ideia de ter fome aqui, dentro desse capítulo, é a ideia de, tô fraco. E vê se não é assim. Vou falar e você vê se você concorda. Parece que é quando a gente está fraco. Parece que quando a gente está para baixo. Parece que quando a gente está sem recurso,
sem vitamina espiritual, parece que é quando a gente está desse jeito que ele mais vem para nos atentar. É nesse momento e nessa circunstância. Mas eu acho uma coisa interessante aqui. O diabo poderia tentar Jesus de qualquer forma que ele quisesse, oferecendo tudo que ele quisesse, mas a consciência de Jesus estava intocável. E a consciência de Jesus era baseada no que estava escrito. Aí que tem a diferença. Sua consciência está baseada no quê? Se a sua consciência estiver baseada no que está escrito, você pode passar por o que for, pela necessidade que for, você não terá sua consciência tomada. Lembra do final do capítulo de número 3 de Mateus? Deus olhou para Jesus e disse: esse é meu filho amado. Aquilo é apropriação. Eu sou filho amado, isso faz parte da minha consciência. No capítulo 4, diabo tenta ele perguntando justamente isso: se tu és filho de Deus. Veja que contraste. No capítulo 3, Deus afirma: esse é meu filho amado. No capítulo 4, o diabo questiona: se tu és filho de Deus. E aí eu percebo que eu não tenho que bater no peito, que eu não tenho que ficar rodopiando, que eu não tenho que nada, que isso não seja importante, mas eu tenho que apenas me atentar ao que está escrito, a minha vitamina espiritual, para que eu me fortifique. Diabo não foge de unção, mas quem vive em unção e está com instrução, o diabo treme as pernas. No nome de Jesus, creia no que eu vou dizer para você aqui. Se você se basear na palavra, pode ser no deserto, tu não vai cair. Mas quem não anda na palavra, até mesmo no jardim, pode dar papo para a serpente e acabar caindo. Porque não, aleluia, nada é definido pelo lugar onde você está. Desculpa os sociólogos, mas se você quiser, até mesmo no ambiente onde nada coopera, você dará fruto, porque você está baseado no que está escrito. Você será fiel porque você está baseado no que está escrito. Você será temente porque você está baseado no que está escrito. Ei, deixa eu falar uma coisa: diabo trabalha com proposta, Deus trabalha com princípio. É por isso que tem gente que está sedenta de proposta. Para quem está sedento de proposta, o princípio não serve mais, porque o princípio não trabalha com imediatismo e nem com emergencialidade. Eu cumpro hoje, se Deus quiser, Ele faz amanhã. Vou falar de novo isso aqui: eu cumpro hoje. Teve gente que pegou: eu cumpro hoje, se Deus quiser, Ele faz amanhã. E se Ele não fizer, eu cumpro amanhã do mesmo jeito, porque a minha ligação com Deus, a minha responsabilidade com Deus não está debaixo de proposta, está debaixo de princípio. Quem trabalha com proposta é o diabo, mas quem trabalha com princípio é Deus. É Deus. Estou indo para o final. Quem está comigo, diga amém. Agora olha para mim. Não fica bravo comigo não, tá? Olha só. Às vezes, que Deus me proteja aqui agora, às vezes é você que está dando a lista na mão do diabo para ele usar contra você e te tentar para tu cair. Tu me dá exemplo. Você pediu, vou dar. Se você veio num culto como esse aqui, meu Deus, se você veio num culto como esse aqui, você pode estar com a mão levantada, você pode sair bonitão na foto que tiraram de você adorando. Você pode ter vindo com a sua melhor roupa, as mulheres com a melhor maquiagem, as mulheres. Aí eu olho e falo assim: tá bom, mas e se eu me aprofundar nas camadas, além do semblante, além do glória que sai da boca, além da mão que se levanta, além de tudo, além da estética, além da moda, o que tem aqui dentro? Necessidades. Se essas necessidades já me dominaram, minha adoração não vai me impedir de cair. Eu vou falar isso aqui de novo. Se as minhas necessidades já me dominaram, minha adoração não vai me impedir de cair. É difícil, eu sei. Porque se as minhas necessidades me dominaram, essa palavra que eu estou pregando aqui não vai gerar efeito. Se as minhas necessidades me dominaram, qual vai ser meu interesse em fazer a vontade de Deus? Se as minhas necessidades me dominaram, para que viver propósito? Para que viver chamado? Para que viver ministério? Eu vou correr atrás de dinheiro, vou correr atrás de prazeres, porque as minhas necessidades já me dominaram. Aí eu percebo e olho assim: tá na hora
hora, irmão, de deixar de vez o controle das suas necessidades. E eu vou dar nome, tá? Pode ficar tranquilo. Físicas, biológicas, financeiras, mentais, todas elas amorosas, na mão de Deus. Eu sei que teve gente que entendeu o que eu falei aqui. Se olha para mim, isso aqui é culto racional, eu amo. E não liga não que eu sou assembleiano mesmo, irmão, eu não consigo me segurar. Não tem jeito, já tentei e não dá. Quando eu olho para isso aqui eu percebo, é culto racional, Thalissa. Se eu antes não colocar minhas necessidades no altar de Deus, de nada valerá entrar na tenda para prestar culto. Porque se as minhas necessidades entrarem comigo, elas ficarão em duelo com a minha alma. E aí eu posso até dar glória, eu posso até dar aleluia, eu posso até me contagiar com o ambiente, mas depois que eu sair daquela porta, quem vai controlar a minha vida? O Espírito Santo que me encheu aqui? Não, porque eu só dei vazão para ele quando eu passei por aquela porta. Depois que eu sair, as necessidades colocam a coleira em mim de novo e me levam para onde elas querem. Eu sei que você está entendendo o que eu estou pregando. Hoje é tempo de cortar o cordão umbilical entre o velho homem que só pensa nas necessidades e o novo homem que antes das necessidades quer viver a vontade plena de Deus. Hoje é tempo de priorizar essa vontade na sua vida. Hoje Deus quer te conduzir, hoje Deus quer te guiar, hoje Deus quer te impelir, hoje Deus quer administrar seus pensamentos, suas necessidades, seus sentimentos e a sua vida. Aleluia. Aí eu te pergunto, tu vai deixar? Porque veja, as necessidades surgem, e quando elas surgem, eu por um momento me esqueço daquilo que Deus me convocou para viver. Juro que termino com isso aqui. O Evangelho de Mateus segue uma ordem cronológica, e se você ler, e eu sei que você já leu, o capítulo 3 e 4, depois você lê de novo, vai dar uma impressão, e essa impressão é verdadeira, de que Jesus está acelerado no viver do seu propósito. Quer ver só? Olha para mim que você vai concordar. Primeiro, Jesus se apresenta no templo, lê Isaías 61, é ameaçado e sai. Ele é batizado. Depois, logo em seguida de ser batizado, para onde é que ele é levado pelo Espírito Santo? Para o deserto. Logo depois do deserto, ele já chama quem para seguir ele? Discípulo. Sabe o que é isso? É a emergencialidade. Posso melhorar isso aqui? É o senso de emergencialidade. Por quê? Olha para mim. O reino tem uma emergencialidade. Sim, e você sabe disso. O reino tem uma urgência, sim, e você sabe disso, mas tem gente que não tem o senso da emergencialidade. O reino, olhe bem, o reino tem emergencialidade, mas nem todos os súditos e servos e filhos estão com esse senso de emergencialidade. Estão empurrando com a barriga e achando que dá para deixar para depois e depois e depois. Só que Jesus me chama a atenção quando ele vai soltar aquela célebre frase. Que célebre frase, Otto? Ele está diante dos discípulos dizendo: realmente, ô Pedro, te tirei do barco, levei você e a sua sociedade junta todo comigo, mas eu tenho algo para te dizer aqui, não só para você, mas para todos vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas eu vou acrescentar, ou serão acrescentadas. Aí a Bíblia me constrange e me confronta. Otto, você está tão preocupado em
resolver tanta coisa, antes de fazer minha vontade, mas eu mesmo disse que se tu fizer minha vontade, as outras coisas eu vou cuidar, eu vou administrar, eu vou conduzir. Tem gente que precisa entender. Eu vou dar exemplo, não queria não para não ficar feio, mas eu vou dar exemplo. Tem tanta gente hoje que está com a vida bagunçada. Quem manda em casa já não é mais nem a pessoa, é os filhos da pessoa, o cachorro da pessoa. O nome da pessoa saiu do livro da vida direto para o livro do Serasa, e você olha e fala assim: mas essa pessoa está perdida, essa pessoa está acabada, mas ainda vem na igreja e aponta o dedo para você e diz: você não está muito apressado para ver o chamado de Deus, não. Você não quer ser. Eu sei que teve gente que pegou isso aqui. Você não está muito apressado, não, para correr atrás daquilo que Deus tem para você. Vai estabilizar a tua vida primeiro, vai caçar o emprego primeiro, vai se formar primeiro. E essa pessoa está com a casa bagunçada, com a vida bagunçada, com o casamento bagunçado, e vem apontar o dedo para você e dizer que você está apressado. Vira para ela e fala: estou apressado não, só estou escolhendo primeiro a coisa certa. Estou apressado não, só estou priorizando primeiro a coisa certa. Olha para mim, porque eu vou terminar com isso aqui. Quem lá no passado priorizou a coisa errada, hoje está querendo que muita gente também escolha. Mas no nome de Jesus, eu tenho uma palavra para quem quiser receber. Se você priorizar a vontade de Deus, se você priorizar aquilo que Deus colocou na sua mão, casamento vem, casa vem, finança vem, prosperidade vem, crescimento vem, saúde vem, vida vem. Se você crê nisso, fica de pé glorificando a Jesus. Aleluia. Na boa, não tem mais lugar para ocioso no reino de Deus. Me desculpe, tá? Não tem. Não tem mais lugar para ocioso e ociosa no reino de Deus. Deus está montando um exército. E nesse exército não cabem soldados ociosos. Não é tempo. Você percebe? Na boa, você percebe a seriedade disso? Porque na boa, se eu tivesse com esse microfone na mão aqui, nesse exato momento final da pregação, olhe bem a diferença. Se eu tivesse com esse microfone aqui, agora, nesse exato momento final da pregação, dizendo para você: nossa, Deus precisa de você, Deus quer você, se posiciona. Nossa, eu já ouvi isso. Mas a seriedade do que eu estou falando, e caso você não tenha entendido, eu vou falar da forma mais simples que eu falei. É Deus dizendo: você não quer? Tá bom, tem quem queira. Você tem maturidade para ouvir isso aqui que eu estou pregando? É um ponto crucial, olha para mim. É um ponto crucial da história da igreja na terra. E só vai participar quem está afim e quem quer verdadeiramente participar. Tu quer? Porque você olhando para doenças, incêndios e guerras, e isso e aquilo, e se distraindo, e Deus dizendo: estou fazendo coisas, e tu está de fora. Mas hoje, novamente eu abro a porta, para que tu entre e participe de tudo que estou fazendo e ainda farei. Glória a Jesus. É Deus dizendo hoje: você quer, deseja, almeja, venha, porque não há mais tempo para Deus esperar seus caprichos, seus luxos e sua indecisão.
Olha a seriedade disso aqui, igreja. Aleluia. Esteja na mesma fiação que eu aqui, pelo amor de Deus. As portas do quartel-general ainda estão abertas, mas só para quem quer ser soldado de verdade. Aleluia. E eu vou fazer um convite aqui. O mesmo Espírito que enche Jesus no capítulo 3 é o mesmo Espírito que envia ele no 4. E você está querendo tempo para quê? E você está esperando o quê? Aleluia. Aleluia. Deus tem vontade de levantar, e não importa o número, mesmo sendo um, que seja verdadeiramente solícito a Ele, que não se importe de abrir mão do que for, de quem for, para viver o que Deus quer que você viva. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11: peço-vos, aleluia, que vos abstenhais das concupiscências da carne. Mas antes de falar concupiscência, Pedro coloca nome nos cristãos. Antes, ele coloca nome nesses homens que ainda não eram chamados de cristãos, e vai chamá-los de forasteiros e peregrinos. Em outras palavras, pessoas que não têm moradia fixa na terra. E não é o endereço que você está pensando, é porque o que vier, eu não posso permitir que me segure. Vou falar de novo: o que vier, eu não posso permitir que me segure. O objetivo de Satanás é colocar banquetes e ofertas para que você se esqueça que o seu lugar não é aqui. Mas se você se atentar a essa palavra que está sendo pregada, ele pode oferecer banquete completo, que nem na sala do banquete você vai querer entrar. Você sabe com quem que você tem contrato vitalício. Você sabe quem pagou um preço alto por você. Você sabe quem é que verdadeiramente morreu por você. Você sabe o que está escrito em Coríntios: vocês foram comprados por um alto preço. Não é preço de real, não é preço de euro, não é preço de dólar, é preço de sangue. O sangue carmesim de Jesus, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E eu quero que venha aqui à frente você que quer e que deseja essa seriedade que é o Evangelho pleno. Eu chamo aqui na frente agora, não me importando com a quantidade de pessoas que virá. Eu chamo aqui na frente agora quem ainda está apegado a algo, ou então, você vai entender o que eu vou falar. O despertador já tocou várias vezes e tu ainda está colocando no modo soneca. Tu acha que Deus precisa tanto assim de você, a ponto de você fazer Ele te esperar? Irmão, se eu fosse você, corria hoje. Se eu fosse você, vinha hoje. Se eu fosse você, tomava jeito hoje para entender que Deus tem algo com você e que você não está fluindo por não estar priorizando o que Ele tem para você. Sabe o que eu estou dizendo para você? Tem muita coisa na sua vida que vai ser ajustada a partir do momento que tu priorizar Deus na sua vida. Tem muita coisa que na sua vida vai ser ajustada a partir do momento que você priorizar Deus na sua vida. Por isso eu convido mais uma vez, se tem alguém que precisa disso, desse choque de realidade, desse impacto espiritual, porque já foi cheio, mas ainda está sentado na cadeira e não foi conduzido, saia do teu lugar que eu vou orar pela sua vida nesse exato momento. Aleluia, glória a Jesus.
É tempo de despertamento. É tempo de tomar um choque de realidade aqui hoje. O teu olhar me consumiu e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu e eu sou todo teu. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu e eu sou. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Olha só, para concluir, eu sempre digo que quando a gente está no centro da vontade de Deus, tudo é por enquanto. Toda aprovação, toda mágoa, toda angústia, toda tristeza, todo choro tem data marcada para terminar. Então olhe bem para mim. Deus insiste em nos lembrar que quando estamos no centro da vontade dele, a tristeza do hoje produz a alegria do amanhã. O calvário de hoje produz a redenção de amanhã. O choro de hoje produz o sorriso de amanhã. Então não entrega os pontos, não. Não levanta a bandeira branca, não. Não desiste, não. Porque o versículo 11 vai dizer: então o diabo o deixou. Vou falar de novo, aleluia. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Eis que os anjos chegaram e o serviram. É tempo de pôr ponto final na provação e Deus servir você. E eu faço apelo. Se alguém aqui, por causa dos desertos da vida, se afastou de Jesus, aleluia, se desviou dos caminhos de Jesus, mas quer voltar ou se reconciliar, você vai fazer o seguinte agora, olha para mim. Se você quer hoje esse Jesus, porque Ele te quer e está te esperando, a porta da graça está aberta, mas um dia vai ser fechada. Se você quer aproveitar que a porta da graça ainda está aberta, levanta as suas duas mãos o mais alto que você conseguir. As duas, isso, aqui, 3 pessoas para Jesus. Isso, aplauda. 4, isso, aplauda Jesus.
Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Vamos lá, vamos lá. Além dessas pessoas que levantaram as mãos, se tem alguém aqui na frente ou aí atrás que quer voltar para Jesus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Se tem alguém que quer voltar para Jesus ou que quer aceitar Ele, levanta as duas mãos alto, alto, bem alto, bem alto, que eu quero te conhecer. Isso, mais uma aqui, ó. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Vamos, vamos, vamos. O Espírito Santo hoje está visitando de novo corações que já estavam frios. O Espírito Santo hoje está aquecendo pessoas que já estavam frias. Se você, aleluia, se você tem senso espiritual, levanta a sua mão e glorifica Jesus, porque Ele está aqui, Ele está aqui. Espírito de Deus, nós oramos agora, nós clamamos agora, nós jogamos agora. Enche a tua igreja,